Capítulo 4. Guinevere sentiu a conhecida náusea apertando o estômago. Começou a imaginar se antes que partissem teria de correr imediatamente para a latrina. O que faria se a necessidade a atingisse depois que tivesse montado e saído cavalgando? Olhou para Ingrain, alta e composta como a madre superiora de seu antigo convento. Ingrain parecera boa e maternal na primeira vista, um ano antes, quando o casamento havia sido arranjado. Agora, vinda para acompanhar Guinevere para suas núpcias, parecia severa e exigente, sem esboçar um traço do terror que tomava a noiva. Como poderia estar tão calma? Guinevere se arriscou, com voz baixa, espiando os cavalos e a liteira à espera. Você não tem medo? É tão longe. Medo? Ora, não! Estive em Caerleon muitas vezes e não é como se os saxões estivessem nas estradas em guerra dessa vez. Viajar no inverno é problemático, com lama e chuva, mas é melhor que cair nas mãos dos bárbaros. Guinevere sentiu choque e vergonha tomando conta dela e fechou os punhos, olhando para os sapatos de viagem feios e resistentes. Ingrain se esticou e pegou a mão dela, alisando os pequenos dedos. Esqueci que jamais saiu de casa antes, a não ser para o convento. Esteve em Glastonbury, não? Guinevere assentiu e disse: Gostaria que estivesse voltando para lá. Sentiu os olhos agudos de Ingrain sobre ela por um momento e desanimou. Talvez a senhora soubesse que estava infeliz por se casar com o filho dela e tivesse passado a não gostar dela. Mas Ingrain apenas disse, segurando a mão dela com firmeza: Eu também não estava feliz quando fui levada para ser casada com o Duque da Cornualha. Não estava feliz até segurar minha filha nos braços. Mas eu mal havia completado meus 15 anos. Você já tem 18, não tem? Segurando a mão de Ingrain, Guinevere sentiu um pouco menos de pânico, mas mesmo assim, quando saiu dos portões, parecia que o céu sobre ela era uma vasta ameaça, intimidador, baixo, repleto de nuvens de chuva. O caminho diante da casa era um mar de lama pisoteado pelos cavalos. Agora, eles estavam arrumados em ordem de cavalgada com mais homens. Guinevere teve a impressão que já vira juntos em toda a sua vida, gritando e chamando um ao outro, os cavalos relinchando e o pátio cheio de confusão. Mas Ingrain segurou firmemente a mão dela e Guinevere, encolhendo-se, seguiu ao seu lado. Estou grata por ter vindo me acompanhar, senhora. Ingrain sorriu. Tenho interesse no mundo à minha volta. Gosto da oportunidade de viajar além dos muros do convento. Ela deu uma passada larga para evitar uma pilha de esterco de cavalo que fumegava em meia lama. Cuidado onde pisa. Aqui, criança. Veja, seu pai separou esses 2 belos pôneis para nós. Você gosta de cavalgar? Guinevere balançou a cabeça e sussurrou. Pensei que poderia viajar numa liteira. Ora, você pode, se quiser, disse Ingrain, olhando para ela com surpresa. Mas acredito que vai ficar muito cansada nela. Quando minha irmã Viviane saía em viagem, costumava usar culotes de homens. Encontrei um par para você, embora na minha idade seja pouco decente. Guinevere ficou vermelha. Eu não poderia usá-los. É proibido a uma mulher colocar roupas de homem, assim diz a Sagrada Escritura. Ingrain riu. O apóstolo parecia conhecer pouco das terras do norte.
Era quente onde ele vivia, e eu ouvi dizer que os homens no país onde Nosso Senhor viveu nada sabiam sobre culotes, mas usavam longas túnicas, como alguns homens romanos faziam e ainda fazem. Acho que isso quer dizer apenas que as mulheres não devem usar as vestimentas de um homem em particular, e não que devem usar roupas feitas no estilo masculino. E certamente, minha irmã Viviane é a mais modesta das mulheres. É uma sacerdotisa de Avalon. Os olhos de Guinevere estavam arregalados. Ela é uma bruxa, senhora? Não, não. É uma sábia, conhecedora de ervas e remédios e tem a visão. Mas fez votos de jamais ferir um homem ou um animal. Ela nem come carne. Vive de modo tão austero quanto qualquer abadesa. Olhe, ali está Lancelot, o chefe dos companheiros de Arthur. Ele veio para nos escoltar e levar os homens e os cavalos. Guinevere sorriu, sentindo um rubor se espalhando por seu rosto. Ela disse: Conheço Lancelot. Ele veio para mostrar ao meu pai o que poderia fazer com os cavalos. Sim, disse Ingrain. Ele cavalga como um daqueles centauros de que os antigos falavam. Metade cavalo, metade homem. Lancelot desceu de seu cavalo. Suas bochechas estavam tão vermelhas do frio quanto o manto romano que ele usava. O colarinho estava virado para cima, cobrindo um pouco do rosto. Fez uma reverência para as senhoras. Senhora, disse Ingrain, estão prontas para cavalgar? Creio que sim. A bagagem da princesa já está na carroça, acho. Respondeu Ingrain, olhando para a carroça volumosa carregada até o alto e coberta com peles. Ali havia uma armação de cama, imóveis, uma grande cômoda entalhada, um tear grande e um pequeno, panelas e chaleiras. Sim, espero que não atolhem toda essa lama, disse Lancelot, olhando para a canga de bois que a puxava. Não é com essa carroça que me preocupo, mas sim com a outra, o presente de casamento do rei para Arthur. Ele completou sem entusiasmo, olhando para uma segunda carroça, ainda muito maior. Seria melhor construir em Caerleon uma mesa para a casa do rei, se Uther já não tivesse deixado mesas e móveis suficientes. Não que eu tenha má vontade de levar seu mobiliário de noiva, minha senhora, ele disse com um sorriso rápido para Guinevere, que fez as bochechas dela brilharem. Mas uma mesa, como se meu senhor Arthur não tivesse móveis suficientes para seu salão? Ah, mas essa mesa é um dos tesouros de meu pai. É um prêmio de guerra de um dos reis de Tara, onde meu avô lutou com ele e levou sua melhor mesa de banquete. É redonda, assim um bardo pode sentar-se no centro e cantar para eles, e os servos podem passar servindo vinho ou cerveja. E quando recebia outros reis, não precisava colocar um deles num lugar mais elevado que outro. Por isso meu pai pensou que era adequado para um grande rei, que também deve sentar seus nobres companheiros, sem dar preferência a um ou outro. É, de fato, um presente de um rei, disse Lancelot educadamente. Mas são necessárias 3 juntas de bois para puxá-la, senhora, e só Deus sabe de quantos marceneiros e carpinteiros precisaremos para montá-la quando chegarmos lá. Então, em vez de viajar no ritmo dos cavalos, temos que ir no passo de boi mais lento. Ah, bem, o casamento não pode começar antes que chegue lá, senhora. Ele ergueu a cabeça para ouvir alguém que o chamava e gritou. Vou em 1 minuto, homem!
Não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então se curvou e disse: Senhoras, preciso colocar esse exército em marcha. Posso ajudá-las com os seus cavalos? Acho que Guinevere prefere viajar na liteira, disse Igraine. Lancelot disse com um sorriso. Ora, é como se o sol se escondesse atrás de uma nuvem. Mas faça como quiser, senhora. Espero que brilhe entre nós outro dia, talvez. Guinevere sentiu-se prazerosamente envergonhada, como sempre acontecia quando Lancelot fazia seus belos discursos. Nunca sabia se ele estava falando a sério ou brincando com ela. Subitamente, enquanto ele se afastava, sentiu medo outra vez. Os cavalos erguendo-se em torno dela, as hordas de homens indo e vindo, era realmente um grande exército, como Lancelot havia dito, e ela, não mais que uma peça de mobília desconsiderada, quase um prêmio de guerra. Em silêncio, deixou que Igraine a ajudasse a entrar na liteira, que era coberta por almofadas e um tapete de pele, e enrodilhou-se num canto. Devo deixar as cortinas da liteira abertas? Assim teremos um pouco de luz e ar? Perguntou Igraine, ajeitando-se confortavelmente nas almofadas. Não, respondeu Guinevere em uma voz engasgada. Eu me sinto melhor com elas fechadas. Encolhendo os ombros, Igraine fechou as cortinas. Ela olhou para fora por uma fresta, observando primeiro os cavaleiros saindo, as carroças entrando em fila. Um dote real de fato, todos esses homens. Cavaleiros armados, com armas e equipamentos, para serem adicionados aos exércitos de Arthur. Era quase como o que ouvira ser uma legião romana. A cabeça de Guinevere estava apoiada nos travesseiros, o rosto branco e os olhos fechados. — Está doente? Perguntou Igraine espantada. Guinevere balançou a cabeça. É apenas tão grande. Eu estou com medo. Medo? Mas, minha querida... Igraine logo parou de falar. Depois de um momento, finalmente disse: Bem, logo você se sentirá melhor. Guinevere, com os braços cruzados sobre os olhos, mal notou quando a liteira começou a se mover. Havia se colocado em um estado sonolento no qual podia manter o pânico à distância. Para onde ela ia, sob aquele céu imenso cobrindo tudo, sobre as charnecas extensas e através de tantas colinas? O nó de pânico em seu estômago ficava cada vez mais apertado. Em torno dela ouvia os sons de cavalos e homens, um exército em marcha. Ela era uma mera parte de tudo aquilo em meio aos equipamentos de cavalos e homens com seus apetrechos e uma mesa. Era apenas uma noiva com seus pertences, roupas, vestidos e joias, um tear e uma chaleira e alguns pentes e cardas para fiar linho. Não era ela mesma, não havia nada para ela. Era apenas a propriedade de um grande rei que não havia nem mesmo se dado ao trabalho de ver a mulher que lhe enviavam como todos os cavalos e acessórios. Era outra égua, uma égua parideira, dessa vez para a reprodução do grande rei, para, com sorte, providenciar-lhe um filho real. Pensou que fosse se asfixiar com a raiva que a sufocava, mas não deveria ficar zangada.
Não era decoroso ficar assim tão brava. A Madre Superiora havia-lhe dito no convento que era a tarefa de mulher se casar e ter filhos. Ela quis ser freira, ficar no convento e aprender a ler e fazer belas letras com sua caneta e pincel, mas isso não era adequado a uma princesa. Deveria obedecer à vontade do pai dela como se fosse a vontade de Deus. As mulheres tinham de ter cuidado especial em fazer a vontade de Deus, porque fora por meio de uma mulher que a humanidade havia caído no pecado original e cada uma deveria ter consciência de que era sua tarefa se redimir daquele pecado original no Éden. Nenhuma delas poderia ser realmente boa a não ser Maria, a mãe de Cristo. Todas as outras eram más. Jamais haviam tido a chance de ser qualquer coisa além de más. Essa era a punição por ser como Eva, pecadora, cheia de raiva e rebeldia contra a vontade de Deus. Sussurrou uma prece e mergulhou novamente em um estado de semiconsciência. Ingrain, resignando-se a viajar atrás de cortinas fechadas, embora ansiasse por ar fresco, perguntou-se o que havia de errado com a moça. Gwyneth não havia dito uma palavra contra o casamento. Bem, ela mesma, Ingrain, tampouco havia se rebelado contra seu casamento com Gorlois, e ao se lembrar da criança raivosa e aterrorizada que fora, sentiu empatia pela garota. Mas por que Gwyneth se encolhia atrás das cortinas, em vez de ir de cabeça erguida ao encontro de sua nova vida? Do que tinha medo? Será que Arthur parecia tal monstro? Não era como se fosse se casar com um velho, com 3 vezes a idade dela. Arthur era jovem, pronto para honrá-la e respeitá-la. Naquela noite, dormiram em uma tenda erguida cuidadosamente em um local seco, ouvindo os ventos e a chuva sussurrando e caindo. Ingrain acordou uma vez à noite por conta dos gemidos de Gwyneth. Qual o problema, criança? Está doente? Não, senhora. Acha que Arthur vai gostar de mim? Não há por que não gostar. Você certamente sabe que é bela. Sou? Na voz suave dela, isso soou apenas ingênuo, não o pretexto inseguro ou tímido para receber um elogio ou encorajamento que teria sido dito em outro tom. A senhora Eleanor disse que meu nariz era grande demais e que eu tinha sardas como uma guardadora de vacas. A senhora Eleanor... Ingrain repreendeu a si mesma antes de dizer algo deselegante. Eleanor não era muito mais velha que Gwyneth e havia tido 4 filhos em 6 anos. Acho que ela talvez tenha a vista um pouco ruim. Você é de fato bela. Tem o cabelo mais bonito que já vi. Não creio que Arthur ligue para beleza, disse Gwyneth. Ele nem mesmo mandou perguntar se eu era vesga, perneta ou tinha lábios leporinos. Gwyneth, toda mulher se casa por seu dote, mas um grande rei deve também casar-se de acordo com o pedido de seus conselheiros. Acha que ele não fica acordado a noite inteira perguntando-se o que a sorte lhe terá reservado? E que não a saudará com alegria e gratidão por lhe trazer beleza, bom temperamento e aprendizado também? Ele se resignou a aceitar o que fosse preciso, mas será o mais feliz quando descobrir que você não tem... O que era? Lábios leporinos? Ou marcas de bexiga, ou
olhos vesgos. Ele é jovem e não tem muita experiência com mulheres. E Lancelot, tenho certeza, disse a ele que você é bela e virtuosa. Lancelot é primo de Arthur, não é? Sim, ele é filho de Ban de Benwick, da minha irmã, que é a grande sacerdotisa de Avalon. Ele nasceu do grande casamento. Você sabe algo sobre isso? Na Bretanha Menor, algumas pessoas exigem os ritos pagãos. Até mesmo Uther, quando foi feito grande rei, foi levado à Ilha Dragão e coroado lá nos antigos ritos, embora não pedissem que ele se casasse com a terra. Na Bretanha, isso é feito pelo Merlin, então ele é sacrificado pelo rei se for necessário. Não sabia que esses velhos ritos pagãos ainda eram conhecidos na Bretanha. Arthur também foi coroado assim? Perguntou Guinevere. Se foi, disse Igraine, ele não me disse. Talvez as coisas tenham mudado agora e ele está contente com que o Merlin seja apenas seu principal conselheiro. Conhece o Merlin, senhora? Ele é meu pai. Ele é? Guinevere a mirou no escuro. É verdade que, quando Uther Pendragon foi até a senhora, antes de seu casamento com ele, assumiu as aparências de seu então marido Gorloás pelas artes mágicas do Merlin para que se deitasse com ele pensando que era o duque da Cornualha e que era ainda uma esposa casta e fiel? Igraine piscou um pouco surpresa. Ela havia ouvido rumores de conversas de que havia tido o filho de Uther com uma pressa indecorosa, mas essa história nunca havia escutado. Dizem isso? Às vezes, senhora, há história de bardos sobre isso. Bem, não é verdade. Ele usou o manto e o anel de Gorloás que havia tomado dele quando lutaram. Gorloás era um traidor do grande rei e estava condenado à morte. Mas, seja qual for a história que contam, eu sabia perfeitamente que era Uther e não outro. A garganta de Igraine se fechou. Mesmo agora, parecia que Uther ainda estava vivo em algum lugar longe em campanha. A senhora amava Uther? Não era, então, a mágica do Merlin? Não, disse Igraine. Eu o amava, embora ache que no início ele escolheu se casar comigo apenas porque eu era da antiga linhagem real de Avalon. Então, veja só, um casamento feito pelo bem do reino pode se tornar feliz. Eu amava Uther e desejo a você a mesma boa sorte que tive. Espero que você e meu filho venham a se amar daquela maneira. Também espero. Guinevere agarrou novamente a mão de Igraine. Para esta, os dedos pareciam pequenos e suaves, fáceis de esmagar, diferentes dos seus, fortes e competentes. Não era uma mão para cuidar de bebês e de homens feridos, mas para trabalhos finos de agulha ou rezas. Leodegrance deveria ter deixado sua filha para o convento, e Arthur buscado uma noiva em outro lugar. As coisas iriam como Deus havia ordenado. Ela sentia pena do medo de Guinevere, mas também sentia pena de Arthur
com uma noiva tão infantil e relutante. Ainda assim, sentia que não havia sido melhor quando fora enviada a Gorlois. Talvez a força da garota aumentasse com os anos. Com os primeiros raios do sol, o acampamento foi desmontado em preparação para a marcha do dia que os levaria a Caerleon. Gwenhwyfar parecia branca e fraca, e quando tentou levantar-se, virou-se para o lado e teve uma ânsia de vômito. Por um momento, Igraine entreteve uma suspeita pouco caridosa, mas logo a deixou de lado. A garota, enclausurada e tímida, estava doente de medo, nada mais. Eu disse que a liteira lhe causaria náuseas. Hoje você deve montar em seu cavalo e tomar um pouco de ar fresco, ou chegará ao seu casamento com o rosto pálido em vez de rosado. E completou em pensamento para si mesma. E se eu tiver de viajar de cortinas fechadas mais um dia, certamente vou enlouquecer. Seria mesmo um casamento inesquecível, com a noiva doente e a mãe do noivo delirando. Venha! Se for se levantar e cavalgar, Lancelot irá junto para conversar com você e animá-la um pouco. Gwenhwyfar seguia para seu casamento e Lancelot trazia cavalos e homens a seu rei, seu primo, seu amigo. Por que não estariam felizes e não falariam um com o outro alegremente? Sou uma velha de mente maligna. Mas ainda assim se sentia perturbada. Qual será o resultado disso? Meu Deus! Seria traição rezar por um momento pela visão? E então se perguntou se havia alguma maneira honrada de Arthur sair desse casamento. O grande rei casar com uma mulher cujo coração já havia dono, isso realmente seria uma tragédia. A Bretanha estava repleta de donzelas prontas para amá-lo e com quem ele poderia se casar. Mas o dote já estava pago, a noiva havia deixado a casa do pai, os reis súditos e os vassalos estavam se reunindo para ver seu jovem soberano se casar. Igraine decidiu falar com Merlin. Como principal conselheiro de Arthur, talvez ele pudesse impedir esse casamento. Mas será que poderia fazê-lo sem guerra e ruína? Seria uma pena também que Gwenhwyfar fosse rejeitada publicamente na presença de toda a Bretanha. Não, era tarde demais. O casamento precisava acontecer como destinado. Igraine suspirou e cavalgou com a cabeça baixa, seu dia ensolarado agora sem nenhuma beleza. Ela disse a si mesma, raivosa, que todas as dúvidas e seus medos eram sem sentido. Tudo aquilo não passava de imaginação de velha ociosa ou fantasias enviadas pelo diabo para tentá-la a usar a visão a que tinha renunciado, tornando-se novamente uma ferramenta de feitiçaria e perversidade. Mesmo assim, enquanto cavalgava, seus olhos se voltavam para Gwenhwyfar, Lancelot e o clima quase invisível que parecia flutuar entre eles. Uma aura de avidez, desejo e anseio. Chegaram a Caerleon pouco antes do pôr do sol. O castelo ficava sobre uma colina, lugar de um antigo forte romano, e havia ainda construções de pedra romanas no lugar. Parecia-se bastante, pensou Igraine, com o que devia ter sido no tempo dos romanos. Por um momento, vendo as encostas cobertas de tendas e pessoas, ela se perguntou atordoadamente se a cidade estava sitiada, mas então percebeu que todas aquelas pessoas deveriam ter vindo para o casamento do grande rei. Ao ver a multidão, Gwenhwyfar ficou pálida e apavorada.
Lancelot tentava organizar a longa coluna enlameada com algum vestígio de dignidade, e Guinevere baixou o véu sobre o rosto e cavalgou silenciosamente ao lado de Igraine. É uma pena que a vejam exausta e cansada pela viagem. Mas, veja, ali está Arthur para nos receber. A garota estava tão fatigada que mal levantou a cabeça. Arthur, em uma longa túnica azul, sua espada na bainha vermelha preciosamente trabalhada, balançando na lateral de seu corpo, havia parado para falar por um momento com Lancelot na frente da coluna. Então, os homens e cavaleiros que se aglomeravam foram abrindo caminho enquanto o rei andava entre eles em direção a Igraine e Guinevere. Ele se curvou para a mãe e disse: Fez uma boa jornada, senhora. Mas levantou o rosto para Guinevere e Igraine viu seus olhos se arregalarem com a beleza dela e quase podia ler os pensamentos da jovem. Sim, acho que sou bela. Lancelot pensa que sim. Ficará meu senhor Arthur satisfeito comigo? Arthur ofereceu a mão para oferecer-lhe apoio enquanto ela desmontava. A garota cambaleou um pouco e ele então estendeu os 2 braços para ela. Minha senhora e esposa, bem-vinda ao meu lar e à minha casa. Que você seja feliz aqui e que este dia seja tão jubiloso para você quanto é para mim. Guinevere sentiu a vermelhidão surgindo em suas bochechas. Sim, Arthur era belo. Ela disse a si mesma fervorosamente, com o cabelo loiro e olhos acinzentados, sérios e firmes. Como ele parecia diferente da vivacidade frenética e maliciosa de Lancelot, e como ele a olhava de modo diverso. Lancelot a mirava como se ela fosse a estátua da Virgem no altar da igreja, mas Arthur a olhava sobriamente, com cautela, como se fosse uma estranha e ele ainda não tivesse certeza se era amiga ou inimiga. Obrigada, meu marido e senhor. Como pode ver, trouxe o dote prometido de homens e cavalos. Quantos cavalos? Ele perguntou rapidamente. Guinevere ficou confusa. O que sabia ela sobre os preciosos cavalos dele? Ele precisava deixar tão claro que eram os cavalos e não ela que esperava nesse negócio de casamento? Então se endireitou. Era mais alta que alguns homens e, para uma mulher, tinha uma boa altura. E disse com dignidade: Não sei, meu senhor Arthur, não os contei. Deve perguntar ao seu capitão da cavalaria. Tenho certeza de que o senhor Lancelot sabe o número exato, até a última égua e o último potrinho ainda mamando. Ah, boa garota! Pensou Igraine, vendo a cor subir ao rosto pálido de Arthur com a repreensão. Ele sorriu penosamente. Perdoe-me, minha senhora. Ninguém espera que se preocupe com tais coisas. Tenho certeza de que Lancelot me dirá tudo no momento oportuno. Pensava também nos homens que vieram com você. Parece-me apropriado que eu os receba como meus novos súditos, além de receber minha senhora e rainha. Por um minuto, Arthur pareceu quase tão jovem quanto era. Olhou em volta para o aglomerado de homens, cavalos, carroças, bois e vaqueiros e estendeu as mãos com impotência. Então, voltou-se a Guinevere. Nessa barafunda toda, duvido que me ouviriam. De qualquer modo,
permita-me conduzi-la aos portões do castelo. Tomou a mão dela e a levou pelo caminho buscando os lugares mais secos. Temo que este seja um lugar velho e desolado. Era o baluarte de meu pai, mas nunca vivi aqui após ter idade suficiente para me recordar. Talvez, no futuro, se os saxões nos deixarem em paz por um tempo, possamos encontrar um lugar mais adequado para o nosso lar, mas, para o momento, este castelo deve servir. Enquanto ele a levava pelos portões, Guinevere estendeu a mão e tocou a parede. Eram pedras romanas grossas e firmes, empilhadas em um muro bem alto, que se levantavam como se estivessem ali desde o começo do mundo. Ali, tudo parecia seguro. Ela correu o dedo quase amorosamente pelo muro. O lugar é lindo. Tenho certeza de que estarei segura. Quer dizer, de que serei feliz aqui. Espero que sim, senhora Guinevere, disse Arthur, usando o nome dela pela primeira vez e pronunciando-o com um estranho sotaque. Ela se perguntou onde ele havia sido criado. Sou muito jovem para estar à frente de todos esses homens e esses reinos. Ficarei feliz em ter uma parceira. Ela ouviu a voz dele tremer como se estivesse com medo. Mas o que um homem poderia temer nesse mundo? Ele então continuou. Lot, rei de Orkney, que é meu tio por afinidade, pois é casado com a irmã de minha mãe, Morgause, disse que sua mulher o representa muitíssimo bem quando ele viaja ou se ausenta para ir a guerras ou ao conselho. Desejo honrá-la da mesma maneira, senhora, e permitir que reine ao meu lado. O pânico novamente apertou o estômago de Guinevere. Como ele podia esperar isso dela? Como uma mulher estaria em posição de reinar? Que lhe importavam os bárbaros selvagens, esses homens das tribos nortistas ou suas mulheres bárbaras? Ela disse em uma vozinha trêmula. Jamais aspirei chegar a tanto, meu senhor e rei. Arthur, meu filho, o que está pensando? Esta garota viajou por 2 dias e está exausta. Agora não é hora de traçar estratégias para os reinos, com a lama da estrada ainda nos sapatos. Eu suplico, leve-nos aos seus camareiros e haverá tempo amanhã para que você conheça sua noiva. A pele de Arthur, pensou Guinevere, era mais clara que a dela, e pela segunda vez o via corar como uma criança repreendida. Sinto muito, mãe, e também peço desculpas à minha senhora. Ele levantou o braço fazendo um sinal, e um jovem moreno e esguio, com cicatrizes no rosto e um acentuado claudicar, veio bambeando na direção delas. Meu irmão de criação e meu camareiro Kai. Kai, esta é Guinevere, minha senhora e rainha. Kai se curvou diante dela com um sorriso e disse, ao seu dispor. Como pode ver, disse Arthur, minha senhora trouxe seus pertences e sua mobília. Senhora, eu lhe dou as boas-vindas à sua própria casa. Dê a Kai as ordens que lhe parecem corretas sobre onde colocar suas coisas. Por enquanto, peço sua permissão para me retirar. Devo cuidar dos homens, cavalos e equipamentos. Curvou-se profundamente diante dela e Guinevere teve a impressão de que havia uma expressão de alívio no rosto dele. A moça se perguntou se ele havia se desapontado com ela
ou se o único interesse dele nesse casamento era realmente o dote de cavalos e homens, como havia pensado anteriormente. Bem, havia se preparado para aquilo, mas ainda assim, uma recepção mais pessoal teria sido agradável. Percebeu que o jovem moreno com cicatrizes, que Arthur havia chamado de Kai, esperava por suas ordens. Ele era gentil e deferente. Ela percebeu que não precisava temê-lo. Guinevere suspirou, esticando o braço novamente para tocar os muros fortes em torno dela, como se para se assegurar e acalmar sua voz, para que soasse como uma rainha ao falar. Nas carroças maiores, Sir Kai, há uma mesa de banquete irlandesa. É o presente de casamento de meu pai para meu senhor Arthur. É um troféu de guerra muito antigo e valioso. Peça que seja montada no maior salão de banquetes de Arthur. Mas antes disso, por favor, peça que preparem um quarto para minha senhora Ingrain e que alguém a sirva esta noite. Ela se surpreendeu consigo mesma. Achou que soara de fato como uma rainha. Tampouco Kai pareceu relutante em aceitá-la como uma. Ele se curvou e disse: Isso será feito imediatamente, minha senhora e rainha.